Olá, amados alunos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tudo em ordem. Bom, eu vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Stefanine Caetano, sou casada com o Mala Chato, que dá aula para vocês também, de penal. Que mais que é importante, além de ser casada com ele? Que eu sou formada pela Pontifícia Universidade Católica, pela PUC aqui de São Paulo, sou advogada, fiz especialização na Escola Superior do Ministério Público em Direito Público, fiz assistências também na faculdade, na minha faculdade, em processo penal, em constitucional e por aí vai. E trabalhei há um tempo, acredito que uns 2 anos, na equipe, numa grande equipe aqui em São Paulo, no cursinho que vocês talvez conheçam, que é o LFG, e posteriormente no Damásio. Enfim, tudo isso para dizer o quê? Que bagagem a gente tem para ensinar vocês o que vocês precisam saber para passar. Porque como a gente sabe, e como o professor Fabiano deve ter explicado, e aliás chamando a atenção para vocês, da necessidade de vocês ficarem não só atentos nessa aula de degustação de todos os professores, para você saber como funciona, para vocês tomarem e se acostumando com a forma de cada professor ministrar. Eu tenho certeza que a minha forma vai te agradar. Eu preciso que vocês fiquem atentos à metodologia de trabalho do curso, que foi explicado pelo professor Fabiano, que provavelmente deve estar na nossa plataforma. E usando essa questão da metodologia, a gente vai trabalhar da seguinte forma: você precisa ser aprovado, e para você ser aprovado, você precisa saber como chegar lá. Então a gente não quer aqui que vocês fiquem bitolados, eu preciso saber de tudo, ansiosos, principalmente as meninas, que junta a TPM, aí o pessoal fica desesperado. Não precisa saber tudo, você precisa saber bem o que você não sabe, ou seja, foque no que você não sabe, nas suas deficiências, vá aprendendo, vá crescendo nesse aspecto. Posto isso, gente, eu não vou falar o famoso jargão de que minha matéria é a melhor, a mais legal, porque depois que eu conheci o complexo, eu tive que mudar o meu ditado. Eu torço para que vocês achem a minha matéria mais complicada, mais difícil, e vocês coloquem na grade de estudo, para que a gente se veja mais vezes e aí nós cresçamos juntos nesse aprendizado. Então, foco, força e fé, porque vocês conseguem, tá bom? Agora a gente vai trabalhar as questões, vamos estudar, vamos aprender juntos. Por favor, coloca na tela. Bom, esqueci de falar que a gente vai trabalhar aqui 2 questões. Coisa rápida, só para vocês sentirem como funciona a prova. Já aí, entrando no clima de estudo, a gente vai analisar 2 questões que foram apresentadas no último exame, no 18º exame da ordem. Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte, acompanhem aí, por favor, fiquem atentos aos detalhes, às características de cada enunciado. O enunciado diz muito e muito sobre o que, qual é a alternativa correta. Então vai grifando, meninas que têm coleções, pegue aí a rosa com glitter, por favor, com cheirinho, e vamos lá. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Cristiano, Luiz e Leonel pela prática do crime de associação para o tráfico. Grifem denúncia e associação para o tráfico. Na audiência designada para a realização dos interrogatórios, Cristiano, preso em outra unidade da federação, por favor, grifem aí que o Cristiano está preso em outra unidade. Foi interrogado através de quê? De videoconferência, grifando também. Luiz foi interrogado na presença física do magistrado e respondeu às perguntas realizadas. Por favor, atenção aqui para a questão do Luiz também, que foi interrogado já, nesse caso, pessoalmente. Por outra vez, o Leonel optou por permanecer em silêncio. Pois bem, sobre o interrogatório, considerando as informações narradas, assinale a afirmativa correta. A letra A diz: o interrogatório judicial, notadamente após o advento da Lei 10.792 de 2003, deve ser interpretado apenas como meio de prova e não também como ato de defesa dos acusados. A letra B diz: Luiz, ainda que não impute crime a terceiro, não poderá mentir sobre os fatos a ele imputados, apesar de poder permanecer em silêncio. A letra C afirma que a defesa técnica de Cristiano não poderá, em hipótese alguma, formular perguntas para o réu Luiz.
O interrogatório por videoconferência, de Cristiano pode ser considerado válido se fundamentado pelo magistrado no risco concreto de fuga durante o deslocamento. Bom, dá pra ver aí, e eu creio que vocês já devem ter matado a charada, que a alternativa correta é a letra D. Por que que é o item correto? O interrogatório por videoconferência ele deve ser considerado uma medida de exceção, somente autorizado em hipóteses restritas, nos termos do artigo 185, parágrafo 2º do CPP. Dentre essas hipóteses está a possibilidade de fuga do acusado durante o deslocamento, nos termos do artigo 185, parágrafo 2º, inciso 1 do CPP. Vejam aí que a gente tem uma questão totalmente já abordada e é decoreba. Você precisa saber disso e vai pensar, bom, o interrogatório ele só é permitido por videoconferência nessas hipóteses. É uma exceção. Normalmente, qual vai ser então a regra? Que o juiz faça o interrogatório em sua presença. Só em casos extremos será permitido. Portanto, a letra D está correta. O interrogatório por videoconferência de Cristiano pode ser considerado válido se fundamentado, ou seja, tem que ter a fundamentação pelo magistrado. Qual que é a fundamentação aqui nesse caso? Risco concreto de fuga durante o deslocamento. É uma introdução recente, é muito importante que vocês gravem e a FGV adora novidade. Vamos passar para a próxima questão, que é a questão de número 5 aqui no meu roteiro. Bom, vamos lá para a próxima questão, que trata de um assunto que é figurinha assim, acho que super importante, a gente tem que saber. Muitas vezes a gente acha, é fácil, mas existem certos detalhes que, ao meu ver, podem passar despercebidos e aí a gente pode se dar mal na questão, que é a ação penal. A ação penal é um assunto muito já falado, às vezes a gente acha que não vai ser cobrado, mas pode sim ser cobrado, e se a gente estiver no calor da emoção, nervoso, é capaz que a gente erre algumas questões a esse respeito. Vamos lá. A questão diz o seguinte: acompanhe comigo na tela e lembre-se de grifar os detalhes, porque os detalhes fazem diferenças e vão te nortear para a resposta correta, como eu disse anteriormente. No dia 10 de maio de 2015, Maria, 25 anos, foi vítima de um crime de estupro simples. Vamos lá, dia 10 de maio, uma data importante, a idade da vítima, e de estupro simples. Mas, traumatizada, não mostrou interesse em dar início a qualquer investigação penal ou ação penal em relação aos fatos. Grifem aí que ela se mostrou, a princípio, desinteressada. Os pais de Maria, porém, requereram a instauração de inquérito policial para apurar a autoria, entendendo que, após identificar o agente, Maria poderá decidir melhor sobre o interesse na persecução penal. Grifem, por favor, que os pais de Maria, lá chateados, pensaram e falaram, não, vamos sim requerer a instauração de inquérito policial para apurar a autoria. Depois a gente conversa com ela, agora está no calor da emoção, e aí ela decide melhor. Vamos dar sequência aqui. Foi proferido então um despacho indeferindo o requerimento de abertura de inquérito. Grifem, por favor, que foi proferido o despacho. E o que aconteceu? Foi indeferido o requerimento de abertura de inquérito. Tomando nota de todos esses elementos, vamos analisar alternativa por alternativa. Considerando a situação narrada, assinale a afirmativa correta. Só uma observação, gente. Isso aqui também pega muita gente. Fiquem atentos porque, às vezes, na maioria das vezes, o enunciado vai pedir sim a alternativa correta, mas pode acontecer dele pedir para você a afirmação incorreta. Então, grifem, uma dica, correto e incorreto. Grifa para você saber o que está pedindo, porque parece bobeira, mas na hora você está correndo contra o tempo, você precisa acertar o máximo que você pode, isso pode ser também um obstáculo na aprovação. Alternativa A. Do despacho que indefere o requerimento de abertura de inquérito policial, não cabe qualquer recurso administrativo ou judicial. Vou fazer diferente, vamos analisar agora alternativa por alternativa. A alternativa A, ela está incorreta por quê? Porque cabe sim um recurso para o chefe de polícia nos casos em que há um despacho que vai indeferir o requerimento de abertura de inquérito policial. Então, a gente vai observar o artigo 5º, parágrafo 2º, portanto, essa afirmação aqui, ela está incorreta. E o nosso enunciado, que é a afirmação correta. Passemos para a alternativa B.
Em que pese o interesse de Maria ser relevante para o início da ação penal, a instauração de inquérito policial independe de sua representação. A gente sabe que essa alternativa também está incorreta, porque a redação do artigo 5º, parágrafo 4 do CPP nos diz que depende sim. Em que pese aqui o interesse de Maria ser relevante para o início da ação penal, a instauração de inquérito policial independe de sua representação. Pelo contrário, depende da representação. Maria tem que se manifestar, ela tem que dizer se ela quer ou não processar, se ela quer ou não representar o autor do crime. A gente tem em seguida a letra C, que diz o seguinte: caso Maria manifeste interesse na instauração de inquérito policial após o indeferimento, ainda dentro do prazo decadencial, o procedimento poderá ter início, independentemente do surgimento de provas. A alternativa correta é a letra C. Por que a alternativa correta é a letra C, Stefanini? Vou dizer. Por que a alternativa está correta? Maria, ela poderá requerer a instauração do inquérito policial a qualquer tempo. Lembra lá, gente, da questão do prazo decadencial? Pois é, desde que seja respeitado esse prazo. Dentro desse prazo, ela pode se manifestar a qualquer momento, com interesse, dizendo sim, eu quero sim processar, quero representá-lo. Então, ela pode, dentro desse prazo, e aí ela vai se manifestar e não tem problema algum. O importante aqui nessa questão é que se respeite o prazo decadencial, desde que também a gente tem que lembrar que esse prazo decadencial, ele se inicia quando Maria tomar conhecimento do quê? Da autoria, certo? A gente tem aqui ainda a alternativa D, que a gente já sabe que também está incorreta por questão de eliminação, que diz o seguinte: apesar de os pais de Maria não poderem requerer a instauração de inquérito policial, o Ministério Público pode requisitar o início do procedimento na hipótese, tendo em vista a natureza pública da ação. A alternativa está incorreta porque o Ministério Público, ele não pode agir dessa forma. Precisa sim, é indispensável nesse caso a representação da ofendida. Então a alternativa D está incorreta, por sua vez, pois o MP não poderá requisitar a instauração do IP sem que haja representação da ofendida, já que se trata de um crime de ação penal pública condicionada à representação. Pessoal, a gente vê nessa questão aqui o seguinte: quando você olha a questão, você já pegou o contexto mais ou menos do enunciado, você tem que começar a fazer caixinhas lá. Ah, tá bom, o assunto é ação penal. Eu tenho que lembrar que existe a ação penal condicionada e a ação penal incondicionada. E por aí vai. Então você tem que ir dissecando e colocando o quê? Um roteirinho. É como se fosse um mapa do tesouro. Você tem que colocar pistas para chegar nessa afirmação correta, ok? É isso, pessoal. Vamos voltar aqui para mim, por favor. Pessoal, me despeço de vocês aqui, espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro contato. Não fiquem assustados com o ritmo de aula, porque aqui é só uma aula de degustação, só para vocês irem pegando o ritmo, avaliarem e já começar a estudar, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, e é normal, vão surgir. Com o passar do tempo, nós vamos trabalhar ponto por ponto com mais vagar. Bom, tendo dúvida, já sabe, é só procurar a gente no Facebook. É Caetano Brito Advocacia, você vai localizar. O nosso site é caetanobritoadvocacia.wordpress.com e o meu Twitter é @fan. O meu fã, gente, que meu nome é muito bonito, muito fácil de decorar. Meu pai estava inspirado no momento, é com PH, então é PH, é fã, pan, underline Caetano. Eu herdei o Caetano da pessoinha que falou com vocês anteriormente. Bacana, né? Bem legal, aproveito para deixar o meu motion para ele e continuem ligados, antenados. Eu aqui só queria ressaltar, brincadeiras à parte, o meu orgulho de participar dessa equipe. Todos os professores são gabaritados, competentes e a gente tem um know-how que vai fazer assim com que vocês tenham aprovação. Basta que da parte de vocês tenha disciplina, foco, vontade de vencer, não desanimem nunca. Sonhar é preciso, é importante sonhar e quanto mais não você tiver, mais próximo do sim você vai estar. Essa é a nossa filosofia e a gente vai fazer com que vocês construam essa estratégia racional. Não fiquem preocupados em administrar isso, porque isso é trabalho nosso, beleza? Até mais e fiquem com Deus.